Este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo do MP com você é aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça do cidadão capixaba, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. No programa de hoje, vamos conversar com a promotora de justiça Sueli Lima e Silva. Vamos falar do número de homicídios no estado e na capital, principalmente crimes que envolvem a questão de gênero, maridos, parceiros que matam suas mulheres e companheiras, das denúncias e da postura repressiva que tem gerado uma diminuição nesses crimes, assuntos que interessam a você, cidadão capixaba. Olá, doutora Sueli, seja bem-vinda. Muito obrigada. Para a gente dar início a essa nossa entrevista, qual a análise que pode ser feita, sob o ponto de vista, obviamente, do Ministério Público, do quadro atual de homicídios no Estado, principalmente esses homicídios ligados à questão de gênero? Então, Rubem, é triste, é lamentável, é drástico, é uma situação de insuportabilidade, o tanto de mulheres, a gente quando está falando aí da questão de gênero, a gente está trazendo os homicídios em relação às mulheres. Exato. Nós estamos numa colocação que é a primeira no Estado. Tá? Não obstante isso, a grande Vitória em si, está em quarto lugar dentro da Grande Vitória. Quer dizer, o Espírito Santo lidera os índices de homicídio contra a mulher, de violência contra a mulher. Ele está à frente de Alagoas, que sempre esteve no patamar de primeiro lugar. E atualmente é o Espírito Santo. E aqui na capital isso não é... A gente ouve muitas pessoas misturarem, falando, Vitória é a capital que mais mata a mulher. E não é verdade. Na Grande Vitória, dos cinco municípios, Vitória fica em quarto lugar. Fica o quinto lugar é Viana, que proporcionalmente falando em termos de população, é bem menor, e Vitória fica em quarto lugar. O que o Ministério Público vem fazendo para diminuir esses números, para dirimir esses índices, doutora? Rubem, em 2009, o Ministério Público criou a Promotoria de Justiça da Mulher, ou seja, especializou, um local para que fizesse esse atendimento. Junto com a promotoria foi criado também o Núcleo de Enfrentamento à Violência e ambos atuavam juntos até o início desse ano. Mas a promotoria continua existindo sob essa ótica repressiva, recebeu os inquéritos, as denúncias, propõe a ação penal e vai até o final dela. Desculpe interromper, doutora, mas em relação ao que vem a ser essa questão repressiva, quando a gente fala de repressão, a gente está falando de quê? A partir do momento de que houve uma denúncia de um fato delituoso, criminoso, que envolve a mulher como vítima. Isso é apurado na esfera administrativa, policial, e depois passa para a esfera judicial. O Ministério Público pega esse inquérito, propõe uma denúncia, inicia toda a persecução penal e vai até o final com uma sentença que vai dar à pessoa que, se porventura for considerada culpada, uma pena específica daquele crime que ela cometeu. Sob o lado preventivo, no aspecto... Que seria o núcleo? O núcleo trabalhou até o período que eu coordenei e continua sendo feito por outros, também pelo Ministério Público, um papel de prevenção, levando a população à legislação em si, fazendo palestras nas escolas, em faculdades, nas periferias, mostrando que há uma diferenciação no trato de um homem e no trato de uma mulher, para que isso possa ser entendido e culturalmente difundido, para que a gente possa ter uma equidade nesse tratamento de um homem e de mulher. Doutora, a sociedade evoluiu, o homem evoluiu, mas essa situação entre homens e mulheres, ela continua a mesma ou houve hoje um facilitamento para as mulheres, ou os homens continuam no domínio, à frente de tudo? Como é que está essa situação, essa relação entre homens e mulheres? Rubem, a prova disso é a própria Lei Maria da Penha.
que teve que existir em razão dessa desigualdade. Muitas pessoas falam assim, eu quero lei João Maria, Lei Maria de João, alguma coisa nesse sentido. Mas é porque existe essa desigualdade. E o tempo passa, mas as coisas parecem que é cíclica a situação. Eu fiz o meu primeiro júri e a tese era uma mulher que foi assassinada pelo companheiro, marido, não me lembro, isso em 2006, e a tese da defesa era a legítima defesa da honra. O indivíduo se apodera num direito porque a honra dele teria sido ferida e ele podia tirar a vida da outra pessoa. Essa tese rechaçada hoje, não aceita mais nos tribunais, ela continua sendo praticada pelas pessoas. Isso no dia a dia ainda é verificado. Na Serra, uma mulher foi morta com 20 facadas, porque o marido falou que teria sido traído. Como se a honra fosse algo que você entregasse na mão da outra pessoa. A honra é subjetiva, é sua. Você é que pode destruir, negativar a sua honra. Ninguém mais pode fazer isso. Mas ainda há homens que pensam dessa maneira. E os crimes são assim cruéis, são absurdos, são cometidos com faca, com tesouras, sempre com um grau de crueldade máxima. Agora, doutora, é possível se pensar numa reversão disso de alguma forma? A gente tem que acreditar, né? Eu só acredito na educação. Você conscientizando as pessoas. Por isso que eu acho que você levar para as escolas, para as faculdades, essa ideia de mostrar que homem e mulher são diferentes, mas que os direitos deles são iguais. E isso tem que ser disseminado, propagado, inculcado na mente das pessoas para que elas possam entender que se o relacionamento entre homem e mulher não dá mais, cada um segue seu caminho. Agora, não tem que tirar a vida do outro porque um traiu, um fez uma coisa que ele não que desagradou. Aquela história do homem provedor, ela ainda é uma tese presente no dia a dia da população, doutora? Caiu bastante. Hoje a gente sabe que as mulheres, né, as estatísticas, os censos aí têm mostrado isso, que as mulheres que criam filhos, elas são uma grande parte da população brasileira. Mas ainda existem pessoas que dependem, mas não é daquela monta que era antigamente. Em relação às denúncias desses casos, doutora, a senhora pode ter a senhora pode fazer uma análise se aumentou, diminuiu em relação aos últimos anos, vamos dizer assim? O Rubio, o que a gente tem é o seguinte, não há um dado científico dizendo aumentou a violência doméstica. O que nós temos é um aumento de denúncias, porque as mulheres antigamente entendiam, né, e a própria sociedade, não as mulheres, a sociedade entendia que isso era um problema privado, era do casal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, com o advento da Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, se entendeu que não, onde há violência tem que se haver uma ingerência do Estado, sim, o Estado tem que estar presente, né? Com os seus entes representados, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário. Então, isso é uma realidade que a gente vê totalmente diferenciada da que era no passado. Mas não há uma possibilidade de se falar ainda se realmente aumentou a violência. E é preciso, então, nessa linha, se pensar num esclarecimento maior da população? Eu acho que, como eu disse, a educação é a base de tudo. É o caminho. É o caminho, é a prevenção. Gasta-se milhões, né, na segurança pública, no judiciário, etc. e tal, mas isso você resolve ou talvez não resolva. O problema de 1, 2, 3, 10 mil. Agora, a prevenção, não, você dissemina a ideia, faz com o menino, olha, você é um adolescente hoje, você tem uma namorada, só que ela não é um objeto, que se ela não te quiser mais, você vai tomar atitudes que vão de encontro àquela pessoa. E o Ministério Público tem trabalhado também nessa linha, doutora? Tem sim, porque não só nos procedimentos específicos de denúncia, a gente está sempre
naquele momento ali, colocando, ensinando, passando para as pessoas uma realidade diferenciada do que a deles, mas também numa forma preventiva através de palestras, de eventos, seminários. A gente tem trabalhado nisso sim. E o retorno disso, doutora? Dá para a gente ter uma ideia se esse trabalho está tendo realmente resultado? Olha, eu posso te dar um dado fático. De 2010, de agosto de 2010 a janeiro de 2012, nós tivemos um aumento muito grande de procedimentos dentro da promotoria. Pra você ter ideia, antes desse período, havia 36 denúncias. Já no final desse período todo aí, somando essas 36 e mais desse período de 2000 até 2012, são 1.200 denúncias formais, né, feitas como peça inicial de um processo. Perfeito. Então, um acréscimo muito grande no aspecto repressivo. Tá certo. Nós estamos conversando com a promotora de justiça, da Promotoria de Justiça da Mulher, promotora Sueli Lima e Silva. Eu vou pedir licença, doutor, pedir licença a você que nos assiste, para que nós possamos ir para um rápido intervalo e já voltamos com o MP com você. É um instante só. Estamos de volta com o MP com você, um programa feito em parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui no estúdio da TV Assembleia a promotora de justiça, doutora Sueli Lima e Silva. Nesse segundo bloco vamos falar do atendimento à mulher, do papel do Ministério Público ao criar uma promotoria de justiça voltada para a garantia dos direitos da mulher e principalmente da Lei Maria da Penha. Doutora, nós tivemos o advento exatamente da Lei Maria da Penha. Isso representa um avanço? É um avanço enorme, um marco histórico legislativo, porque antes não havia nenhum mecanismo, nenhuma política pública que envolvesse todos os entes para dar um tratamento humanizado e adequado. Em razão da lei, muito ainda tem que se fazer, mas muito já se fez. E a Promotoria da Mulher, de que forma ela tem atuado? Olha, a gente atua atendendo as pessoas que porventura nos procuram, atendendo os advogados, as pessoas que queiram manusear um inquérito ou uma coisa assim, e oferecemos a denúncia, iniciamos o processo e acompanhamos o desenrolar desse processo até o final. Doutora, a vulnerabilidade feminina ainda carece de algum tipo de proteção, apesar da Lei Maria da Penha? Olha, a Lei Maria da Penha, ela é essencial. Eu, às vezes, vejo as pessoas criticando já a lei, porque a lei tem que mudar, a lei não dá resposta. Os mecanismos estão na lei. De repente, as políticas públicas é que não estão atendendo aos mecanismos estabelecidos na lei. Então, antes de se criticar a lei, de falar que a lei ela não está dando a resposta, a gente tem que cobrar desses entes que fazem a chamada rede de atendimento para que a gente possa, sim, implementar essa lei e fazer com que ela realmente seja exequível. Hoje ela não está sendo execuível, doutora? Ela é até um determinado ponto, mas falta essa integração desses entes públicos, é o que eu sinto na prática. E a gente fez um trabalho durante esse período de interlocução com esses entes, prefeitura, no caso de Vitória, o Estado, para que a gente pudesse fazer com que esses organismos funcionassem de uma forma, como eu digo, de rede, né? Fazendo com que fossem articulados. E a gente já vê alguns avanços. Exemplo é a criação agora
delegacia de plantão da mulher. Isso aí era um pedido nosso, inclusive feito pelo Ministério Público, formalizado na Secretaria de Segurança Pública, e felizmente a gente agora recentemente vê essa instalação dessa delegacia de plantão para atender a Grande Vitória. Então a mulher não precisa ir para um DPJ, um Departamento de Polícia Judiciária, que atende tudo, ela já vai ter uma especializada, uma delegada, que vai entender como é que vai ser esse trato ali diferenciado, e é uma necessidade que a mulher ainda tem. Fica sendo mais tranquilo para a mulher, né? A questão do próprio DML, para essa mulher ser feito um exame de corpo de delito. Antigamente não se tinha esse cuidado, hoje já se vê isso com outros olhos. Agora, doutora, quais políticas públicas a senhora acredita que deveriam ser adotadas aí para dirimir esses altos índices de homicídio que ocorrem contra a mulher aqui no Espírito Santo e também no Brasil? Então, a gente precisa que seja feito o espaço adequado para os homens infratores. Isso é um aspecto interessante, exigido pela lei e até hoje não cumprido pelo Estado. Como seria isso, doutora? Seria o local de detenção deles de forma diferenciada, porque o agressor doméstico, de violência doméstica, ele é uma pessoa, é um bom pai, é uma pessoa benquista na sociedade, é um trabalhador. Ele não é uma pessoa destituída de qualquer valor. Um marginal. Ele não é. Ele é uma pessoa que não entende esse respeito que ele deve ter com a pessoa que ele vive. Mas ele tem que ficar em local separado, até para você poder fazer um trabalho de ressocialização para que ele não venha reincidir nesses delitos. É um trabalho de ressocialização diferenciado. Totalmente, porque se ele vai para esse montante de delitos lá, você não tem como fazer nada. Ele está diluído naquele mundo lá de detentos. E quais outras políticas a gente poderia indicar aí como políticas públicas para serem seguidas, aí, inclusive inserindo o Ministério Público? É a centralização dos serviços. É muito difícil, a mulher vai para uma delegacia, vai para uma promotoria, vai para um núcleo, vai para o judiciário, cada um funcionando num lugar. A minha forma de ver, pelo trabalho que eu fiz, a grande reclamação das mulheres eu vim aqui e não resolvi, eu fui ali e não resolvi. Tem a questão da equipe psicossocial, que é o serviço social, que é o psicólogo, que no caso a prefeitura tem esses serviços, mas está tudo descentralizado. Então, essa centralização, eu acredito que dá uma resposta mais rápida. Quer dizer, a rede de proteção ela estaria funcionando num único local? Se possível, seria ótimo. Mas se não é possível fisicamente, mas que pelo menos esses entes, municipal, estadual, possam se dialogar, possam saber, olha, está encaminhada da promotoria, é recebido pela prefeitura no serviço psicossocial e por aí vai. Então, os serviços existem, Rubem, sabe? Eles não estão se falando. Essa é a grande questão. E nós tentamos desenvolver um trabalho desse, fizemos até um determinado ponto, mas muda governo, muda tudo, a gente, cada dia tem que se refazer. Nós estamos aí num período de mudança, né, de prefeitos, né, mudança nos municípios. De que forma o Ministério Público pode dar a sua contribuição para que esses novos prefeitos que estão assumindo seus cargos tenham uma visão melhorada dessa questão da violência contra a mulher? Eu gosto muito da conversa. Eu acho que conversar não faz mal a ninguém, né? Então, a gente viu até o atual que vai assumir uma das bandeiras dele é a mulher, então a gente vai cobrar isso dele, vai sentar primeiro numa conversa para falar, olha, a prefeitura tem isso, o Ministério Público tem isso, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer um termo de cooperação técnica, né? E vamos expandir isso para os demais, né? A gente fala muito bem com a Delegacia da Mulher de Vitória, é um trabalho extremamente interligado,
de bate-bola mesmo, encaminha, ou faço a minha parte, a delegada faz a dela, né? E lembrando, Rubem, a Promotoria da Mulher tem 2 promotoras de justiça, Poxa, isso é tá? um avanço. São 2 promotoras. O cargo a promotoria é lotada com 2 cargos. Então, são 2 membros do Ministério Público que atuam em Vitória para a violência doméstica. Esse fim especificamente. É. Agora, doutora, e esse atendimento, a senhora nota que aumentou, melhorou? Como é que está isso? A demanda é grande, sabe? Hoje a gente está em torno de 7.000 processos em andamento no judiciário. Uns 4.000 inquéritos policiais. Poxa. Então, é uma demanda muito grande. Às vezes, os delitos que mais incidem lá é a ameaça e a lesão corporal leve. A ameaça pode não ser uma ameaça verdadeira, que vai se concretizar, mas a gente não pode nunca menosprezar uma pessoa que vai a uma delegacia e diga: olha, meu marido disse que vai me matar. Claro. Porque ela pode vir a ser assassinada sim. Então, a ameaça é um delito sério. Se no final a gente apurar que foi uma discussão, uma alteração, né, no calor das emoções, numa briga de casal, e que aquela ameaça não causou aquele temor, a gente absolve, tá? Mas tem que se apurar. Então, toda ameaça que chega, ela tem que ser apurada. Eu denuncio. Chegou a ameaça, a denúncia é feita. Agora, doutor, e que tipo de medida protetiva é dada a essa mulher? Então, a medida protetiva é um avanço da Lei Maria da Penha, a gente não tinha isso no ordenamento jurídico, e ela vem para fazer com que a mulher, num período curto de tempo, que é em 48 horas que o juiz tem que dar, não é cumprido isso, mas a gente luta para que seja, ele autorizar uma medida liminarmente, a saída do homem, né, da casa, o afastamento, a proibição de contato, manter uma distância X, arbitrar uns alimentos para os filhos de uma forma rápida e provisória, porque isso é feito na vara de família, mas provisoriamente a gente pode estar arbitrando esse alimento para a mulher que vai ficar só com os filhos em casa. Então, são essas medidas muito simples, mas muito eficazes. As pessoas, mulheres morrem com medida protetiva na mão. Vitória não tem nenhum caso desse. Agora, doutora, como é que um papel pode evitar que um homem que ameaçou uma mulher não vá cumprir essa ameaça? Né? De que forma somente uma determinação judicial vai resolver esse problema? Não vai. Eu digo para você que não vai. Por que não vai? Porque nem lei evita o crime, nenhuma lei evita o crime. Ocorre o seguinte, que as pessoas, ao serem intimadas de que há uma determinação judicial, se elas são pessoas que têm um pouco de noção, que vivem numa sociedade, elas vão pensar 2 vezes. É mais ou menos o que você faz com o filho em casa. Você vai falar, não faça, e corrige, e ele vai continuar fazendo errado. O outro não, o outro vai falar: pai, eu vou perder isso, meu pai não vai me dar aquilo, eu vou ficar na minha. Então, é mais ou menos isso. As pessoas, a lei não evita o crime, mas ela, aplicada eficazmente, ela pode fazer com que os estragos não sejam tão grandes. Agora, doutora, a senhora, como promotora de justiça voltada para a área de defesa da mulher, da Promotoria de Justiça da Mulher, que mensagem a senhora pode deixar para o nosso telespectador para que, de alguma forma, ele possa contribuir para que a gente tenha uma queda nesses índices de violência contra a mulher? Então, para os homens, a gente diz o seguinte: homens, amem. Se ela não quer mais, siga o seu caminho. Mulheres, valorizem o seu ser, aquilo que você é, respeitem seus filhos, porque às vezes é melhor uma separação do que uma convivência tumultuada, abaixo de pancadaria, de falta de respeito. Então, é isso.
A gente tem que respeitar o próximo, e isso vale em todas as relações, principalmente se for numa relação de afeto entre homem e mulher. Ninguém é insubstituível. E tudo passa. Claro. Nós agradecemos a participação da promotora de justiça, doutora Sueli Lime Silva, promotora de justiça da Promotoria de Justiça da Mulher. E lembramos que o programa MP com você está sempre de portas abertas para que a senhora venha aqui e dê outras entrevistas, nós tenhamos outras conversas como essa. Eu agradeço e estou dando os parabéns, Rubens, porque é interessante a gente estar divulgando a nossa instituição. E ficamos por aqui, agradecendo também a sua companhia. Lembrando que você pode participar do MP com você enviando e-mail com críticas e sugestões para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, numa parceria com a Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.